Muito obrigado. Há bocado penso que não referi a uma outra alteração proposta que eu acho que devemos rejeitar, é a passagem da regra N+2 para N+3. Da N+3 para N+2. Portanto, eles propõem a regra N+2, ou seja, uma despesa autorizada no ano N tem mais 2 anos para poder ser executada. Nós, se tivéssemos a regra N+2 em vigor, já teríamos seguramente também perdido fundos. A nossa execução, ainda que seja das melhores, não é brilhante, andará nos 26% do quadro financeiro plurianual atual. Por outro lado, a desculpa da Comissão é que com a regra N+2 não haverá tanto relaxe e haverá uma força maior, um objetivo maior para se avançar para os investimentos e para a execução. Sobre as taxas de cofinanciamento, há bocado eu também não referi as taxas de cofinanciamento do desenvolvimento rural, que nas regiões ultraperiféricas, menos desenvolvidas, eram de 85%, também passam para 70%, isso acho que tinha dito, e nas outras regiões era de 53%, passa para 43%. Mas é de reparar que nas regiões menos desenvolvidas, na política de coesão, passa de 85% para 70%, menos 15%, mas nas regiões em transição passa de 60% para 55%, menos 5%. E nas regiões mais desenvolvidas é só menos 10%. Mas eu insisto que estou convencido que, quanto às taxas de cofinanciamento, considero que não haverá problemas. Os verdadeiros cortes. Nós, segundo os números da Comissão, recebemos 22,6. É capaz de entrar aqui o 26,6 bi. Portanto, na política de coesão recebemos 22.600 milhões de euros. Nas minhas contas, recebemos 22.159. Isto daria, a preços de 2021, 22.602. E começamos a preços constantes, com a proposta 21.187. Portanto, nós perdemos 1.414 milhões de euros na política de coesão. Nos pagamentos diretos perdemos 444, menos 10,62%. No FEADER perdemos 1.073 milhões, e é um envelope muito mais pequeno, 25,93%. No FEAMP perdemos 63,68%, 15,93%. No POSEI, 122,96%. Menos 16,22%. E nas ajudas de mercado, perdemos 72,18%, menos 15,19%. Conclusão, perdemos 3.191 milhões de euros. Se usássemos preços correntes, é verdade que no FEADER era um corte de 14,92%. E é verdade que nos pagamentos diretos era um aumento de 2,67%. Mas também era verdade que então na política de coesão tínhamos um aumento de 7,68%. Portanto, entendam-se sobre que números é que querem que se use, se preços correntes, se preços constantes. Também é verdade que a Comissão normalmente apresenta os preços a preços correntes. Mas na política de coesão, desta vez tem os dois. Mas repare que na política agrícola comum, o próprio comissário também fala a preços correntes nos cortes. Mas na política de coesão falam a preços constantes. Quiseram passar a mensagem que tinham feito cortes na política de coesão. E cortes grandes. E se olharem para o quadro dos cortes, aquilo que o deputado Duarte Marques diz é verdade. Os países contribuintes líquidos ou não têm cortes a preços constantes, ou há um que até tem um aumento, que é a Finlândia. Depois, os países da política de coesão também não é verdade que nem todos tiveram cortes, não é verdade. A Grécia teve um aumento, a Roménia teve um aumento,
A Bulgária teve um aumento. Também não é preciso fazer muitas contas para saber que se o Fundo de Coesão não tivesse tido um corte de 45%, nós tínhamos um envelope superior. Não nos podemos esquecer que nós recebemos cerca de quase 3 mil milhões de euros de 2014 a 2020 no Fundo de Coesão, Portugal. E, portanto, há aqui... E depois há uma desculpa que nós não podemos aceitar. Quer dizer, o Fundo de Coesão, é claro, é normal um corte, agora, porque as grandes infraestruturas estão todas feitas. E, portanto, vocês não precisam do Fundo de Coesão, porque grandes infraestruturas estão todas feitas. Desculpem lá. O Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência de Recursos em Portugal, o POSIUR, é financiado, tem a ver com o combate às alterações climáticas e é financiado pelo Fundo de Coesão. Não é para grandes infraestruturas, pode ser utilizado para grandes infraestruturas, mas não é só para grandes infraestruturas. E, portanto, eu acho que uma possibilidade de termos um acordo é de aumentarmos aqui o Fundo de Coesão, também de revermos critérios como aqueles que referi, possivelmente mantermos a regra N+3 e seguramente manter as taxas de cofinanciamento. Há uma outra pergunta que tem a ver com o instrumento para, portanto, aquilo chama-se o instrumento para a estabilização do investimento, é um nome estranho. Aqueles 30 mil milhões de euros não dá para utilizá-los, porque aquilo vão ser garantias, como eu expliquei. Portanto, aquilo não é dinheiro que está ali, são garantias, são empréstimos. Os lucros do BCE, o objetivo é depois pagar os juros aos Estados-membros. Agora, nós temos uma possibilidade também interessante. Vamos ter agora um novo plano Juncker, onde vai juntar todos os instrumentos financeiros. Pretende mobilizar 650 mil milhões de euros. E, portanto, o plano Juncker, como sabem, inicialmente era 315 mil milhões de euros, passou agora até 2020 para 500 mil milhões de euros. Pusemos no regulamento, foi um negociador, coesão territorial, é verdade que Portugal, sendo o quarto país que em função do PIB mais utiliza o plano Juncker, poderia e deveria utilizá-lo muito melhor do que o que utiliza. E há plataformas de investimento que poderíamos fazer. Por isso eu tenho insistido na necessidade de nós termos uma instituição financeira de desenvolvimento a funcionar, um banco de fomento a funcionar. Isso é uma prioridade. O Sr. Deputado pode-se rir, mas... Não é que discordo. Pronto. É uma prioridade. É uma prioridade. Eu vou acelerar. Há aqui uma novidade interessante. Há aqui uma novidade interessante neste InvestEU. É que os Estados-membros podem agarrar em 5% dos fundos da política de coesão e colocá-los no InvestEU para alavancar dinheiro. Portanto, pode-se agarrar em 5%, pô-lo no fundo da garantia e esse InvestEU vai financiar diretamente projetos que o país queira. Agora é preciso saber que projetos é que queremos. Isto é interessante porquê? Primeiro temos AAA e depois não há o problema das ajudas de mercado. E, portanto, há aqui uma coisa interessantíssima que nós devíamos ver. Há aqui projetos que nós queremos fazer neste âmbito, onde até podemos juntar outros fundos. Depois isto tem uma novidade, é que até agora o plano Juncker era o BEI que geria a garantia, ainda que depois ele pudesse entregá-la às instituições financeiras de desenvolvimento. Agora, na proposta, 3/4 é para o BEI e 1/4 é para as instituições financeiras de desenvolvimento. E as instituições financeiras de desenvolvimento que devem ter uma presença em 13 Estados-membros. E Portugal, por exemplo, deve ter uma instituição financeira de desenvolvimento ativa, musculada, forte, experiente, e por isso ainda tinha 2 anos agora para procurar ver que projetos é que podíamos usar até no âmbito do atual plano Juncker. E depois projetos com Espanha e com a França. Podem ter as 3 instituições financeiras de desenvolvimento a irem buscar a garantia para projetos que se possam aqui realizar. Exemplos de projetos. Nós temos um problema, nós precisamos, por exemplo, de residências universitárias. Podemos
fazer uma plataforma de investimento para esse objetivo. Habitação social, podemos fazer uma plataforma de investimento para esse objetivo. Até na água e no saneamento, para concluir, são projetos que têm retorno. Na floresta, pensar em pequenas centrais de biomassa, porque não? Portanto, há aqui uma série de projetos que podem ser feitos. Temos sempre a possibilidade de colocar 5% para projetos que nós queremos, mas também temos a possibilidade de ir diretamente. Agora, nós não tendo uma instituição financeira de desenvolvimento, se nós formos pedir a outras instituições financeiras de desenvolvimento para poderem atuar no nosso território, estamos em perda. Uma coisa que me chateia, por exemplo, no plano Juncker para a África, é olhar para os intermediários, que pretendem mobilizar 44 mil milhões de euros, e ver que tem alemães, bancos alemães, que tem espanhóis, que tem italianos, que tem holandeses, que tem franceses, e não tem nenhum português. E a Instituição Financeira de Desenvolvimento tinha aí, em termos do seu papel, tinha aí uma... Mesmo para terminar, desde há muito tempo, há cerca de um ano, que tenho reuniões e conversas, ou há mais de um ano, com a REPER e com o seu embaixador Nuno Brito, que faz um trabalho notável, ainda que muitas vezes invisível, e tenho falado também com membros do Governo mais recentemente. Em termos da atuação nas negociações na União Europeia, há uma coisa que é sempre importante, é a antecipação, é o fazer-se primeiro. E aqui, em termos de algum trabalho que se deveria ter feito, vai-se agora fazer, já se deveria ter feito, nomeadamente no âmbito da coesão e mesmo no âmbito da política agrícola comum. Estou convencido que a proposta da Comissão poderia ter sido diferente. Isso não significa que não se trabalhe, e temos essa obrigação, no sentido de melhorar a proposta da Comissão, em termos de montantes e em termos também do próprio funcionamento das políticas. Porque mesmo na política agrícola comum, há algo que nós temos, que está também na nossa proposta do Parlamento, que é não aceitarmos a renacionalização das políticas.